prazer de contar aqui com a doutora Silmara Deusotto, que é responsável pelo atendimento de trauma, de maneira geral, na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e com um foco muito especial, esse mês, no Maio Amarelo, um grande desafio que atinge toda a sociedade. Nós precisamos juntar forças, né? Todas as instituições que participamos para vencer esse desafio, diminuir o número de mortes e também de sequelas nessa verdadeira epidemia de trauma e acidentes automotores em São Paulo e no Brasil no seu todo. Vários países já conseguiram avançar nessa diminuição, nesse impacto dos acidentes automotores, mas nós temos muito que fazer da nossa tarefa de casa aqui no nosso contexto. Muito obrigado, doutora Silmara, por estar conosco hoje aqui. Como é que a senhora está vendo essa luta e o Maio Amarelo, esse grande desafio aqui no estado de São Paulo, nessa retomada pós-pandemia? Boa tarde, doutor Jorge. Muito obrigada pelo convite. É um prazer aqui, representando o grupo de enfrentamento às violências, estar com o senhor aqui para a gente discutir o Maio Amarelo, né, e todas as estratégias da Secretaria da Saúde com relação a enfrentamento, né, desse agravo tão forte, né, que é o trauma por veículos motores ou mesmo por atropelamentos, né? Dentro da todas as estratégias aqui da secretaria, nós contamos tanto com as áreas técnicas de assistência quanto de vigilância epidemiológica, que eu tenho até alguns dados aqui para apresentar para o senhor, que eu acho que seria interessante para que os nossos colegas entendessem a nossa problemática, né? Que não é um pensamento, uma preocupação sem motivo, né? A gente tem um aumento, como eu conversei há pouco com o senhor, a gente tem um aumento do número de ocorrências e com sequelas graves, né? E que a gente precisa atuar. Sozinhos, a saúde não vai conseguir. Então, acho que tem que ser um mutirão, né? Uma coisa intersetorial para que a gente consiga realmente fazer esse enfrentamento de uma forma precisa e que a gente tenha um impacto pela sociedade, com a responsabilização, né, de cada indivíduo com todas as suas atitudes e escolhas. Eu acredito, como eu falei para o senhor, que a escola é o grande parceiro da saúde, né? Que a gente precisa conversar com as crianças, com os meninos e meninas, com os nossos adolescentes, com relação a essas escolhas que são feitas de uma forma equivocada, porque você atravessar a rua num local onde tem um grande fluxo de veículos e que você não tem uma faixa de segurança, você não tem uma sinalização, é uma escolha. E a ocorrência vai acontecer a partir das suas escolhas equivocadas. Então, eu acredito muito que a gente consiga trabalhar de uma forma plena com todas as áreas envolvidas, né? Não só as de urgência e emergência, os ambulatórios que fazem a reabilitação, a gente conversar com essas crianças e adolescentes, eu acho que é a nossa salvação para diminuir esse grande fluxo de casos que tem acontecido e que deixam as urgências e emergências lotadas e que deixam os nossos hospitais abarrotados e que muitas vezes tem sequelas que nós não são esperadas, né? Até mesmo pelos profissionais mais capacitados. Então, a gente tem visto realmente esse aumento. Realmente, eu acho que é um desafio imenso, né? E saber que temos pessoas nas áreas de gestão preocupadas e trabalhando ativamente sobre isso nos tranquiliza um pouco, nos tranquiliza um pouco. Então, hoje a gente veio conversar sobre o Maio Amarelo, né, da importância da gente fazer esse destaque dentro do Estado de São Paulo de ações necessárias para que a gente tenha a redução das ocorrências no trânsito. Como eu falei para vocês, eu sou ligada diretamente à chefia de gabinete, então é um GT ligado a todas as violências do Estado de São Paulo, e a ocorrência de trânsito ela entra como a violência no trânsito. Dentro da proposta desse grupo, ele reafirma parcerias, ele constrói uma agenda permanente, ele faz uma discussão permanente de todas as violências no Estado e nos territórios. Então, a gente customiza realmente alguns fluxos de atendimento de acordo com as necessidades e as ocorrências dentro daquele território. Nós somos ligadas a ferramentas de gestão, né, de planejamento, como o Plano Estadual de Saúde, que temos indicadores para perseguir,
o plano plurianual e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem uma agenda de redução de 50% de ocorrências no trânsito, tanto óbitos quanto ocorrências, até 2030. Então, a gente vai precisar de muito esforço para conseguir perseguir esse indicador até 2030. Dentro do grupo, nós fazemos a discussão de todas essas violências que eu estou apresentando para vocês, violência sexual, doméstica, contra crianças, e hoje a gente está discutindo o Maio Amarelo. O projeto parte vai ser discutido por um outro profissional, mas que também faz parte da nossa discussão estadual. O grupo de violência tem reuniões mensais e ele é composto por todas as áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde, o que facilita muito as nossas ações, tanto no território quanto na chefia de gabinete, que facilita todo o nosso trânsito da Secretaria de Estado e na construção de políticas públicas e melhor acesso à população. Dentro dos fatores, né, de risco que a gente tem no Maio Amarelo, a gente tem, né, os fatores individuais, né, que é o fisiológico comportamental, as vias públicas, né, que da infraestrutura, sinalização e fluxo de veículos, o ambiente, né, o horário, né, de maior trânsito, de maior utilização das vias, e as condições do tempo também entram na história como fator de risco, e os veículos, né, funcionamento dos veículos de uma forma adequada, checagem desses itens de sinalização e brecagem. Então, tudo isso são fatores que fazem com que tenha o aumento das nossas ocorrências no trânsito. Dentro das causas, né, entre 2019 e 2020, quando a gente pega tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo, a gente tem as causas externas como uma das maiores causas de mortalidade no país. Então, assim, a gente, tanto em 2019 quanto em 2020. Então, assim, a gente mantém esse mesmo perfil olhando 2022. Quando a gente pega o estado de São Paulo, a gente também consegue ver que acidentes nos transportes também acabam sendo causas importantíssimas, né, da mortalidade nesses anos estudados de 2019 e 2020. Aqui a gente está vendo uma série histórica, desde 2010 até 2021, com os óbitos em trânsito numa faixa etária de 15 a 19 anos. Nós pegamos essa faixa etária principalmente porque a gente tem essa proposta, né, de implantar o projeto PAR em todo o estado de São Paulo, a partir de uma parceria com a Secretaria de Educação. Então, a gente pegou esse número, né, utilizando a porcentagem segundo o tipo de vítima. Então, a gente tem aqui no traçado vermelho os motociclistas, para vocês verem o quanto que a motocicleta acaba sendo impactante no estado de São Paulo. A gente tem em azul os pedestres, a gente tem no lilás, não sei se consegue destacar muito, os ciclistas, e depois os veículos de 4 rodas num lilás mais claro. Não sei se eu consigo apontar aqui para vocês os veículos de 4 rodas, os ciclistas, que é uma preocupação do Dr. Jorge Cury, que até me questionou sobre isso. Então, assim, a gente tem que conscientizar a nossa população da necessidade de escolhas adequadas. Quando a gente vai falando sobre as faixas etárias, aqui é um gráfico generalizado, né, em todas as faixas etárias. Então, a gente começa a ver isso só em motociclistas. Esse gráfico, doutor Jorge, é um destaque só para os motociclistas. E como eu contei para o senhor, quando a gente pega aqui o lilás, que é essa faixa aqui de baixo, que é quase zero, mas existem crianças menores de 1 ano a 14 anos que foram a óbito por conta das motocicletas. Então, a gente tem que ficar muito atento a todo aos nossos dados epidemiológicos, visto que a construção de políticas públicas se fazem a partir desses dados. Então, assim, é uma situação preocupante, a gente precisa de uma atuação conjunta para que a gente consiga combater esse mal, né,
porque todos esses casos que eu estou mostrando para vocês, eles são casos de óbito. Então, assim, a gente não teve um desfecho satisfatório depois da ocorrência. Quando a gente fala sobre alguns óbitos, né, e também nesse caso, os motociclistas, temos muitos casos em veículos de 4 rodas, tanto no Brasil quanto em São Paulo, né? Eles são 42% dos óbitos de ocorrências são em veículos de 4 rodas. No entanto, os motociclistas também têm uma margem significativa de 35% no país e 30% em São Paulo. Então, a gente precisa realmente unir as forças para que a gente faça o combate dessa problemática que é o óbito de motociclistas e também de veículos em 4 rodas. Como eu estava conversando com o Dr. Jorge, quando a gente faz uma enquete na faixa etária dos 15 aos 19 anos, a grande maioria dos jovens, 80%, não utiliza o cinto de segurança no banco de trás. Então, já é um caminho para a gente começar a fazer a consciência desses meninos e meninas que estão se colocando em risco. A grande maioria anda com pessoas que consumiram álcool, tanto em festas quanto em churrascos. Então, assim, a gente precisa realmente de uma conscientização maior em toda a nossa população. Aqui nesse outro gráfico também é uma série histórica, né, geral, né, de pedestres entre 2010 e 2020, e que a gente vê que realmente o motociclista ele acaba estando sempre, né, tanto o veículo de 4 rodas, que é essa linha mais tênue, e tanto essa linha vermelha, que é o motociclista, olha em 2020 o disparo. Em 2020, se a gente lembrar, estávamos em plena pandemia. Então, e quem foi o destaque de tudo isso? A motocicleta. Então, a gente precisa conversar com os nossos jovens e apontar todas as consequências de uma ocorrência de trânsito a partir de uma escolha equivocada. Dentro das estimativas internacionais, né, para cada criança ou adolescente que morre, 4 ficam sequeladas. Então, isso faz com que os nossos serviços eles fiquem abarrotados de crianças, jovens e adolescentes na melhor fase da sua vida, né, e com consequências que muitas vezes a gente não consegue reparar. E é isso que eu tinha para apresentar para o senhor, doutor Jorge. Não quero ser muito extensa nos dados, porque eu acho que a gente acaba impactando bastante. Porque a motocicleta realmente ela está no top, né? Os veículos de 4 rodas, você viu, estão 40%, mas as motocicletas 35% dos óbitos. Então a gente fica muito impactado com toda essa situação. Se a gente olhar 2020, como eu mostrei para o senhor, estávamos quase em lockdown, não era para sair de casa. Quem saía eram os motociclistas, mas eles não pararam de se acidentar e não pararam de ir a óbito também. É muito triste. Realmente impressiona os dados que você colocou. Às vezes a gente ficou com a impressão que talvez durante a pandemia as pessoas estivessem mais isoladas e talvez mais protegidas de alguma forma, né? Sim. Mas a gente pode perceber que realmente mesmo durante a pandemia a incidência de acidentes, mortes, eu diria até que talvez proporcionalmente maiores, né? Porque se as pessoas estavam em menos movimento, o trânsito, em princípio, estaria menor, né? Mas você vê que talvez a incidência de imprudências aí tenha tido uma consequência proporcionalmente até maior do que a gente tem regularmente, né? Exatamente. E a gente percebe agora que a ansiedade, talvez pós-pandemia, entre aspas, ela continua mais leve, mas continua. A ansiedade das pessoas realmente é muito flagrante e mostra realmente uma ousadia imprudente no trânsito extremamente preocupante, né? Vocês têm assim um plano, além de, obviamente, essa questão de educação, essa questão cultural, acho que ela é fundamental. Alguma coisa que vocês pensam em relação a projetos imediatos? Nós Sim. estamos produzindo, doutor Jorge, os planos regionais de enfrentamento às violências.
Então, com isso, nós estamos fazendo em todos os departamentos regionais de saúde, reuniões de trabalho, colocando todos os indicadores, não só de violência no trânsito, mas todos os de violência, para que as pessoas entendam qual a sua problemática. Porque a problemática no trânsito de Presidente Prudente é diferente de Ribeirão Preto, é diferente de Araçatuba, é diferente de Registro. Então, a gente tem mostrado para os territórios a necessidade de customização de todos os seus dados, né? E de você utilizar esses dados epidemiológicos para a construção desses planos. Então, assim, inicialmente a gente tem fomentado a educação continuada, a gente tem feito webconferências sistematizadas, não só sobre o trânsito, mas todas as violências, mas o trânsito também, né? As ocorrências de trânsito. A gente teve uma adesão muito boa há 2 semanas atrás, quando a gente fez a nossa exposição do Maio Amarelo. Então, a gente tem mostrado para os territórios que existe a necessidade de você entender o que tem dentro do seu território. Porque uma coisa é a gente conversar numa cidade na grande São Paulo, né, que é vida louca, né? Tudo muito rápido, tudo muito cheio de carro, muito trânsito. E a outra coisa são ocorrências que acontecem, por exemplo, na região de Registro, que os atropelamentos são gigantes, né? Na zona rural, o que acontece de ocorrências entre animais e veículos. O que está faltando? É falta de atenção? Eu acho que tem que trabalhar esses dados de uma forma customizada para que a gente consiga fazer os planos de enfrentamento às violências. A equipe da vigilância epidemiológica, junto com a gente aqui do gabinete, nós participamos, como eu falei para o senhor, do Respeito à Vida, que é um plano estadual com relação ao trânsito. Então, tem as estradas e rodagens, tem a equipe do Detran, tem alguns municípios grandes que participam, como Campinas, Guarulhos, o município de São Paulo, que participam pontualmente de algumas ações. Então, existe toda essa discussão para que tenha realmente uma educação continuada e que a gente consiga, a partir de agora, do próximo plano, a gente executar uma política pública mais assertiva para que a gente consiga fazer a redução dessas mortes no trânsito. Olha, muito interessante que você fala que coincide um pouquinho com aquela programação atual da Secretaria de Saúde sobre a regionalização, né? Isso. A gente tem estado muito preocupado com essa questão e a gente sofre isso na pele, né? Porque frequentemente a regulação acaba, eu acho que até com muito boa vontade, mas de quem não vivencia aquela região específica, acho que é mais difícil. A gente defende muito essa ideia da regulação regional, né? Não sei o que você pensa em relação a... Então, não posso falar nada disso porque não é a minha parte, mas assim, a regulação regional, ela fica um pouco de ação entre amigos, precisa tomar muito cuidado com isso. A gente já teve essa experiência no estado de São Paulo. Seguramente, muitos desses acidentes aí seriam evitáveis, né? Como você falou, é uma questão de escolha, realmente, é uma questão de escolha. Eu andar sem cinto, eu não seguir as regras de trânsito. Fazer uma ultrapassagem proibida, né? Não calcular que você não vai conseguir brecar e atropelar uma pessoa, utilizar de álcool ou qualquer substância quando for dirigir. Então, assim, são coisas muito básicas que fazem com que você evite essas ocorrências, né? Você percebe uma receptividade, nós conversamos sobre isso em Campinas de manhã, uma receptividade também de outros, como é que se diz, habituais parceiros, né? Para esse enfrentamento, por exemplo, as polícias, rodoviária, Sim. militar, civil, elas estão engajadas, conscientes dessa necessidade de reeducação. Sim. A fiscalização acho que é fundamental, mas a gente tem que investir em educação. A educação. Porque não adianta só punir, né, doutor Jorge? A gente Sim. precisa que a pessoa tenha consciência. Assim, eu acredito que a gente está chegando num patamar, né, de que todos que trabalham com ocorrências no trânsito, tanto os médicos da urgência e emergência, quanto os que fazem o resgate inicial do GRAU ou do SAMU,
existe uma angústia muito grande, né? Porque os serviços acabam ficando lotados de coisas que não precisariam acontecer, né? E a angústia de você ter um paciente gravíssimo por uma imprudência, muitas vezes a gente não consegue nem entender como que aconteceu a ocorrência, né? Uma moto bateu no poste, bateu no muro, perdeu a direção. O que aconteceu? Estava alcoolizado? Grande maioria alcoolizado, que a gente encontra, né, nas fichas de regulação ou mesmo no atendimento, pacientes com hálito etílico. Então, assim, eu acho que a conscienciação, acho que a gente tem que fazer realmente essa divulgação, acho que é de extrema importância a PM fazer essa discussão com todos os setores, para que a gente consiga realmente essa união, para conscientizar as pessoas, porque é escolha, né, doutor Jorge, do senhor sair de bicicleta alcoolizado. Não, é uma conta que não fecha. Então, eu acho que a gente trabalhando, acho que todo mundo junto, acho que muito bacana, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e com todos os colegas que vão nos assistir, por conta disso, da união que se faz, porque as pessoas acham que eu vou até ali, não vai dar nada, mas é ali que acontece. Quando você descuida da atenção, quando você relaxa de uma situação e não avalia o risco, aí que as coisas acontecem e às vezes as consequências são gravíssimas, gravíssimas, irreversíveis, e que nem o Estado, nem ninguém vai conseguir dar conta. Isso que é o mais triste, né? Tá. Você acha que, assim, em termos de espaços físicos, né, as vias, etc., tem coisas que a gente pode melhorar atualmente? Acredito que sim. Eu acho que assim, aqui em São Paulo, né, tem uma faixa azul que foi feito pela equipe do município, do Detran, e que tem feito a redução do número de óbitos de motocicletas, porque elas são obrigadas a passar por essa via restrita. Eu acho que a gente valorizando o respeito às pessoas, o respeito à vida, o respeito a, a si próprio, né? Porque mesmo quem promove um atropelamento, promove uma ocorrência, não fica bem. Mesmo que você não saia com lesão alguma, você lesionar alguém não deve ser uma coisa muito fácil de lidar. Isso é um problema para a vida toda, né? Então, eu acredito que a gente tenha que ter essa consciência. Eu acho que as vias, as ciclofaixas, elas têm que ser valorizadas, elas têm que ser respeitadas, né, de uma forma que o ciclista consiga transitar de uma forma segura. E o ciclista também tem que ter consciência, né, de onde ele Com está certeza. andando, né, porque eles andam em vias proibidas, eles andam em situações de contramão, a gente encontra todo tipo de ocorrência quando a gente vai fazer um estudo epidemiológico das causas de ocorrências e óbitos. Doutora Silmara, muito obrigado. Gostaria de falar mais alguma coisa que a senhora acha que seria significativo para o momento? Não, só agradecer. Agradecer ao senhor pelo convite, agradecer ao doutor Eleusis, né, pela confiança que tem me dado de continuar esse trabalho de enfrentamento às violências. E agradecer toda a equipe do GT, né, de enfrentamento às violências, que também sempre apoiam em todas as ações que a gente vai participar, e é muito bacana trabalhar com toda essa equipe. Só tenho a agradecer. Obrigado, parabéns. Realmente fiquei impressionado e vi a amplitude, né, do espectro de trabalho de vocês em relação à violência. Vamos procurar afinar isso aí e ajudar o máximo possível. Obrigado, doutora Silmara. Muito obrigada, Boa senhor. noite.